E então, mas o que conseguiu para Roger Williams sua carta? Temos que entender que cada governo, pelo menos desde Roma, era união de igreja e Estado, cada um deles. Agora algumas pessoas disseram, não, vamos lá, isso é um pouco de exagero. Na verdade, um dos críticos de Roger Williams disse, isso é um exagero. Mas o que foi interessante sobre o que eles apontaram a exemplos reais de liberdade religiosa, mas sempre foi um exemplo de um país onde há duas diferentes fés religiosas juntas e o governante diz, não posso ter todos os meus súditos lutando entre si. Teremos paz, liberdade religiosa para que eles não briguem, mas nenhum deles acreditaria na teoria subjacente da separação entre igreja e Estado. Nenhum deles faria isso. Eles fariam compromissos temporários e convenientes. Mas Roger Williams aparece e quando ele consegue esta carta é também muito, muito interessante porque a primeira carta do seu tipo não menciona Deus nela, de forma alguma. E não é porque Roger Williams era uma pessoa sem Deus. Ele era conhecido por ser um dos mais propensos a referenciar as Escrituras em tudo o que fazia. Mas veja, ele acreditava que o governo civil não deveria ter nada a ver com Deus. Então, e a outra coisa sobre este estatuto era que ele era totalmente democrático. Diz, voltem para Rhode Island e elejam seus líderes. Você não tinha isso antes. Quero dizer, você tinha algo parecido, mas era sempre... E lembrem-se, o rei é o governante por direito divino, certo? Mas basicamente, quando Roger Williams volta, você não tem nada disso. E lembrem-se, o rei, ele é o governante por direito divino e ele é a lei, ou algo assim, certo? E lembre-se de que parte da razão pela qual isso acontece é porque não temos realmente um rei agora. Porque Oliver Cromwell está no poder, certo? Então, de qualquer forma, Roger Williams consegue a carta e volta para a Inglaterra. Agora, ele tinha escrito aquele livro sobre a língua da América. Ele escreve seu livro mais famoso e importante pouco antes de partir, e quando ele parte, ele entrega isso ao seu impressor. Agora, ele tem escrito outras coisas, e eu quero te contar algo sobre isso. Quando ele escreve, ele sempre escreve anonimamente, porque os impressores têm que ser licenciados pela coroa, e se publicarem algo que não deveriam, bem, lá se vai a cabeça deles, nunca mais imprimem nada. Então, os tipos de coisas que Roger Williams estava imprimindo eram os tipos de coisas que te colocam em apuros, então ele sempre faz isso anonimamente, e o impressor nunca colocaria seu selo nisso, sua marca. Então, todos esses eram livros ilegais. E ele faz outro quando está saindo, e este é um livro chamado The Bloody Tenet. O sangrento princípio da perseguição por causa de consciência. Eu não consigo ler isso. Mas de qualquer forma, você pode ver que tem esse título enorme. E você olha para ele e para o leitor moderno, tipo sangrento princípio, cara, o que isso significa? Bem, ele está, na verdade, trabalhando em algo que... um cara em Genebra. Vamos, me ajude. Calvino. Calvino disse que havia um tenet sangrento quando ele disse, então sangrento, todos sabemos o que essa palavra significa. Tenet significa doutrina de perseguição. Calvino acreditava que que ele tinha uma doutrina de perseguição e os calvinistas estavam queimando pessoas na fogueira. Roger Williams escreve este livro, The Bloody Tenet, e é aqui que realmente começamos a ver seus escritos maduros. Agora, quero falar um pouco sobre seus ensinamentos maduros. Uma das coisas que veio de Roger Williams foi essa ideia da separação entre igreja e Estado. Isso é realmente crítico. E então, o que mais você vê deste livro? Você vê a ideia da separação entre a igreja e o Estado. Isso é de Williams. E que ele acreditava que estava falando do Jardim do Éden, que é onde Deus está e onde o bem está. Este é o lugar da igreja. E há um muro ao redor da igreja. Se voltar a olhar para Gênesis, já sabe, há um muro ao redor do Jardim do Éden, certo? E fora da igreja está o deserto. E esse deserto é uma... secular, isso é mundanidade. E quando você abaixa a parede, mistura o divino com o mundano, e isso é terrível. E é aí que essa ideia, é aí que a frase, a separação entre a igreja e o Estado vem. Este é Roger Williams. Bem, se você passar por... eu vou fazer isso apenas uma vez, só para mostrar a você, porque eu acho que você precisa saber disso. Você provavelmente já está lendo isso. Então, eu vou voltar
o livro dele. Quando você olha na parte de trás do livro, você pode ver essas páginas. E serão páginas, é uma lista de todos os diferentes textos bíblicos que ele citou. E vai por páginas. E tem livro após livro na Bíblia. Livros que eu não faço ideia de como tem algo a ver com liberdade religiosa. E eu tenho que admitir, li muito deste livro, mas não li tudo, porque é muito difícil. Você me perdoará se tentar ler por si mesmo. Mas neste, eu só queria olhar e quero compartilhar uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque há argumentos religiosos que a maneira como ele apresenta é que ele tem o argumento oposto e depois tem a sua resposta. E essas são as coisas que eles usariam para justificar o tipo de leis que tinham em Massachusetts e na Inglaterra sob Oliver Cromwell. E também, tenho certeza, seria a mesma justificativa se você tivesse um rei católico ou qualquer tipo de rei protestante na época na Inglaterra. É isso que eles vão fazer. Em um momento, eles abordam Isaías 49, 23 a 25. Ouça isso, é meio interessante. Reis serão os seus pais adotivos e rainhas as suas amas de leite. Eles se prostrarão diante de você com o rosto em terra. Lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Pode o despojo ser tirado dos guerreiros ou os cativos serem resgatados dos ferozes? Mas é isso que o Senhor diz. Sim, os cativos serão tirados dos guerreiros e o despojo recuperado dos primeiros. Eu contenderei com aqueles que contendem contigo e os teus filhos eu salvarei. Eles leram esse texto e aplicaram-no a si mesmos. Lembre-se, eles estão criando a Nova Jerusalém e aplicam esse texto a si mesmos e dizem, viu? Reis serão nossos pais adotivos e rainhas serão nossas amas de leite. E assim eles estão usando esse texto agora para a ideia de que a igreja deve governar sobre o Estado. Então eles chegam ao final aqui, eu contenderei com aqueles que contendem contigo e teus filhos eu salvarei. Agora eles acreditam que deve haver uma espada por trás disso para proteger a igreja. E você pode ver como eles fazem isso. Agora Roger Williams aparece e diz, vocês estão usando mal as escrituras. E se você olhar, há tantas escrituras apresentadas de ambos os lados, e é aqui que todos nós precisamos ser bons estudantes, dividindo corretamente a palavra do Senhor. Amém? Eu acredito que o que vemos hoje é principalmente um argumento ateu versus um argumento cristão. Então, quando um ateu argumenta contra nós, ele não cita as escrituras. Mas também acredito que o dia está chegando em que isso pode mudar, porque o que vejo no mundo hoje vejo políticos dizendo coisas como essa ideia de separação entre igreja e Estado é besteira e que a igreja deveria liderar o Estado. Isso nos leva de volta a Massachusetts, isso nos leva de volta à Inglaterra em 1600, certo? Mas se essa igreja algum dia fizer isso, governar o Estado, e acreditamos que isso pode acontecer, então acredito que eles usarão as escrituras contra nós. E eu realmente acredito, por mais difícil que seja, ler Roger Williams, e vou dedicar mais tempo a isso, e talvez eu volte e apresente mais sobre os argumentos reais. Temos que estar preparados. Eu acredito que deveríamos estar.